Fala, meus bravos, tudo tranquilo? Puta que pariu, viu? Claro que não, né? Claro que não tá tranquilo. Então, vocês, né, depois do dia que foi hoje, que São Paulo teve ventos muito fortes, teve chuva, que inclusive essas coisas derrubaram minha internet, eu nem consegui trabalhar hoje. Sabe tudo isso daí? E aí vocês devem estar olhando aqui e perguntando: se tava chovendo, se tava ventando, se tava essa coisa toda, como que eu tô de regata, né? Eu não tô com frio? Não, porque infelizmente eu tava coberto de razão, tá? E por isso que não tô com frio hoje, tá bom? É, então, hoje é aquele dia que eu vou falar duas frases, que são as duas que eu mais odeio dizer na minha vida. A primeira delas, a que eu odeio menos, é: eu avisei. Porque apesar de eu não receber para isso, tá, de não ser oficialmente meu emprego, eu fui atrás do histórico dessa porcaria que chamam de treinadora que colocaram lá para comandar o Corinthians. Eu olhei o histórico dela e eu falei: isso não é treinadora para o Corinthians. Mas o Osmar Stabile e a Iris Sesso acharam por bem trazê-la, sabe? E bom, eu estava correto e, né, odeio ter que dizer isso, mas eu avisei. Eu avisei. E, enfim, né, na época foi contestado em alguns falam: nem deixou, deixa ela estrear, deixa ela trabalhar, depois você vê. Não tinha que depois eu ver. É uma treinadora que estava aí há 16 anos e só tem 2 títulos. Isso porque começou na época que não tinha outros times grandes com quem ela disputar. E ainda assim aconteceu o que aconteceu. Não é assim, não é uma coisa, sabe? Não, será que ninguém olhou pra isso e falou: será? Será que ela é a treinadora certa pro Coringão? Será? E a outra coisa, né, que é a que eu mais odeio dizer, é a frase que eu mais odeio dizer na minha vida. Mas ultimamente eu tenho, né, tenho falado ela bastante, principalmente de, vamos colocar aí, vai de 2 anos pra cá, principalmente. Mas a frase é: perdemos do Palmeiras. Como essa frase me dói. Por que que nós perdemos do Palmeiras? Eu não sei explicar, né, algumas decisões da Emily Lima. Eu simplesmente não sei. Uma coisa que um amigo meu me falou, né, além de a Emily também tem esse trabalho com futebol feminino, só que ela é do futsal, ainda se conhece mais gente, né? Nem sei se eu posso falar o nome dele aqui, então mantém segredo basicamente aqui. Mas uma coisa que ele falou, né, que é muito verdade, é que muitas vezes a Emily tem sorte, mas ela consegue, assim, ela é de uma incompetência tão grande que ela consegue ir além. Que ela dá sorte aqui, ela consegue piorar as coisas por ela mesma, ela consegue tropeçar nas próprias ideias. Então, assim, não tem como esperar muita lógica do que ela faz. Então, o que, que a gente viu aqui? O que, que a gente viu nesse jogo? A gente viu, nas 11 iniciais, a gente tendo no banco, por exemplo, a Letícia Monteiro, que fez excelentes partidas pelo Corinthians, sabe? Que, enfim, temos a Letícia Monteiro, por exemplo. E aí, ela é reserva. Quem que tá na posição que era da Letícia Monteiro? Quem que tá ali? Ariel. Ariel, que não conseguiu jogar bem contra o Vitória. O Vitória, que foi para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ariel não jogou bem contra o Vitória. Fez o gol de pênalti, beleza. Até zoei, né? Chupa a Edmila. Ó, ela não queria tanto, né? Bater um pênalti lá no passado. E a Edmila falou: sai que eu bato. E ela ficou de cara feia. Então, agora bateu um pênalti. Uau, legal, né? Beleza. O restante do jogo, ela errou tudo o que tentou. E o que, que ela ganhou? Titular contra o Palmeiras. E fora de posição ainda. Porque afinal de contas, a posição certa para Ariel é fora do Corinthians. Todo mundo sabe disso. A Emily, pelo visto, não.
Então, assim, não é nem que a Ariel assim, não se entrega. Ela tenta. Ok? Entrega ela tem. Ela não tem qualidade. E qualquer pessoa que tenha visto ela em campo sabe disso. Beleza. E aí, no momento que ela sai de campo, quem que entra no lugar dela? A Carol Nogueira. Eu acho que essa substituição de tirar a Ariel para colocar a Carol Nogueira é para ilustrar bem o que nós, torcedores do Corinthians, sentimos quando a gente vê que tiraram o Piscinato para colocar a Emily. É o retrato ideal disso daí. E aí, só para variar, né? Só para variar, ela não colocou a Paola, o que para mim foi um erro. Por quê? Né? No Campeonato Paulista, até fui olhar no regulamento para ter certeza. O time pode fazer até 7 substituições em 3 paradas. Ela fez 6 substituições. Uma no intervalo, depois ela fez mais 2, depois ela fez mais 3. Ou seja, ela fez 2 paradas, ela podia colocar mais uma parada e ela podia fazer mais uma substituição. A Day Rodrigues falou na hora da pausa para hidratação, a Day Rodrigues falou que ela estava cansada. A câmera da TV pegou e a gente ouviu. Ela falou que estava cansada. O que a Emily respondeu para ela? A Emily Lima virou para ela e falou: não, eu não vou colocar ninguém ali. Não tem como eu recuar ninguém. Mas não tem que recuar ninguém, era só tirar ela e colocar a Paola. Mas o que aconteceu? Eu inventei uma FIC para justificar, tá? Então o que supostamente aconteceu? Um dia a Emily Lima levou a filhota dela para assistir o treino. E aí a filhota dela depois falou: nossa, mamãe, a Paola é a melhor volante que eu já vi. Ela, não se aguentando de ciúme, chegou em casa, botou no DVD, fez igual ao Internacional, né? Colocou o DVD dos melhores, né, dos highlights dela como volante. E falou: ei, filhona, assistiu aí meu vídeo, opá? Quem é a melhor volante que você já viu? E a filha dela falou: ué, a Paola já disse. O que você está insistindo? E ela ficou mordida e não põe a Paola para jogar. Alguém tem uma justificativa melhor? Eu criei essa FIC, tá? Ela não é real. Obviamente não é uma história real. Mas, assim, não me surpreenderia se fosse. Então, supostamente isso aconteceu, vamos dizer? Porque ela não coloca a Paola por nada. E aí na hora ali a Carol Nogueira até fala: então eu cubro ali. Mano, não. Daí ela fala: não, você continua lá na frente. E a Carol Nogueira lá na frente fez o quê? Sabe? Não fez nada. Não fez nada. A Carol era uma jogadora que eu acreditava, mas agora também já soltei a mão. Porque é uma jogadora que eu vi jogando muito no São Paulo. Jogou muito bem, chegou à seleção brasileira jogando pelo São Paulo. Já fez bons jogos pelo Corinthians também. Fez o gol do título brasileiro em 2024, em cima do São Paulo. Sabe? Então é uma jogadora que já demonstrou saber jogar. Mas por algum motivo, não consegue. Apesar de saber, não consegue. Então, pô. E aí também, né? A gente tendo tido a eliminação que teve. A Raíza tendo sido expulsa daquele jeito e feito aquela burrada na eliminação para a Ferroviária. O que ela ganha? Ganha chance contra o Palmeiras. A Raíza, que fez isso, ganha chance contra o Palmeiras. A Letícia Monteiro não. A Paola não. Vocês entendem isso? Porque a diretoria do Corinthians não entende. Que é um absurdo fazer um negócio desses. É simplesmente absurdo. Não tem justificativa essas coisas que ela faz. Então, assim, uma solução que eu mesmo pensei, sabe? Uma solução que eu mesmo estava pensando aqui. E um questionamento sincero, tá? Porque ela foi dizer, por exemplo, que o Corinthians precisa de jogadora pro ataque. E é aquilo, né? Ela colocou um monte de jogadora pro ataque no jogo de hoje. Ela praticamente usou todas as atacantes possíveis e imagináveis pro jogo de hoje. Ok. Também não entendi porque nem a Andressa nem Duda Sampaio estavam disponíveis pro jogo de hoje. Fui procurar lá, não encontrei nada aqui que justificasse.
Enfim, como eu não sei, não vou nem falar que foi culpa de uma, culpa de outra, não vou dizer isso. Mas das opções disponíveis, todo mundo que tinha pro ataque, ela pôs no jogo em algum momento. Ok. Será que é falta de qualidade das jogadoras ou será que elas estão mal treinadas? Por que, por que a Belém Aquino estava cobrando escanteio depois que ela entrou? Por que ela estava cobrando escanteio? Aquela hora que, assim, né, as jogadoras estão super treinadas. A Belém Aquino manda todo mundo se agrupar. O time inteiro se agrupa dentro da pequena área. E ela pega e cobra o escanteio no segundo pau. Lateral pro Palmeiras do outro lado. Cara, como assim? Meu, simplesmente não dá pra entender. Não tem a menor lógica. Não tem a menor lógica o que acontece ali. Sabe? Não dá. Eu não consigo entender. Eu tô tentando ainda assimilar o que foi esse jogo. No final ali a Nicole ainda faz uma defesaça. Enfim. Como eu tava falando da Emily, ela fala que falou que o problema em si era o ataque. Beleza. Como que o time só tem 3 laterais, 2 esquerdas e uma direita, e nenhuma das 3 serve para marcar? Nenhuma das 3. Nenhuma das 3 marca bem. Não, nenhuma. Nenhuma das 3. Certo? Qual que é a solução que ela dá para isso? Colocar atacante na lateral. Atacante vai saber marcar, Emily? De onde você tira isso? Tá fazendo o inverso do que era lá no Santos? Que você pegou a Rosana, que era a lateral esquerda, e botou ela de centroavante? Só que a Rosana era a Rosana, então ela deu certo. Você acha que a Ivana vai ter a mesma qualidade para fazer isso ao contrário ainda? A Ivana, quando entrou, não fez absolutamente nada. Só um momento. Antes que minha gata provoque uma tragédia aqui, né? Ainda assim, não vai ser uma tragédia tão grande quanto a Emily Lima no comando do Corinthians, mas bom evitar. Bom evitar. Cara, é bem desanimador, sabe? É bem desanimador ver um negócio desse. Vou deixar de acompanhar agora por causa disso? Não, lógico que não. Eu sou Corinthians, eu não abandono. Se eu não abandonei nem o time masculino, vou abandonar o feminino? Tá louco, não. Não vou, tá? Óbvio que não. Mas precisa melhorar isso. Então, o que eu penso? Por que a Emily nunca tentou colocar um esquema com 3 zagueiras? Por que ela nunca tentou isso? Ah, porque não tinha jogadora o suficiente. Agora tem. Porque a Thaís Regina voltou de lesão. A Agostina Maria Turbo, pelo visto, já tá boa pra jogar. Porque tava relacionada no último jogo. Então já tá boa pra jogar. E aí, querendo ou não, né? Ainda temos a opção da Érica como reserva, enfim. Gente, tem, tá? Então hoje o Corinthians tem 6 zagueiras. Ok? A gente tem ali a Letícia Telles, que é a Letícia Telles, já falei muito dela aqui. Não lembro de falar bem, mas já falei muito dela. Então tem a Letícia Telles, tem a Mineira, que, né, boa, faz o arroz e feijão bem feito. Beleza. Tem a Érica, já veterana, que o principal problema da Érica é velocidade, que ela não tem velocidade. Sabe? Mas ela, assim, ela tem técnica, ela joga bem, ela tem um bom pensamento no jogo, ela é inteligente, mas ela é lenta. Beleza, temos essa. E temos a Agostina, que das amostragens passadas dela é uma ótima zagueira, não sei como tá agora. A Thaís Ferreira, que pra mim é uma das melhores zagueiras do Brasil, tá ali entre as melhores, não é nenhum absurdo falar isso. E a Thaís Regina, que sei lá, cara, o que eu acho dela. Mas, assim, melhor que a Letícia Telles ela é, sabe? Essa zagueira. Então não é possível que um time que tem 6 zagueiras no elenco não consiga montar um esquema de jogo com 3. Porque nossas laterais, sabe? A Tamires já liderou assistência vários anos seguidos aí, várias temporadas, vários campeonatos. Ou seja, põe ela pra jogar de ala. Ela vai ajudar lá na frente. Das poucas jogadas que o Corinthians conseguiu fazer, a Tamires ajudou no segundo tempo, quando ela entra no lugar da Juliette. A Juliette eu já desisti de falar também, né? A famosa cerveja antártica, que já foi muito boa e hoje em dia, pelo amor de Deus. Quem gosta de cerveja tá ligado.
E do outro lado, a Gi Fernandes, que apesar da Emily fazer de tudo para queimar o filme dela, na parte ofensiva ela ainda oferece alguma coisa. Na parte defensiva nunca ofereceu muito. Então não adianta esperar que ela do dia pra noite vá oferecer, principalmente depois de uma sequência de jogos onde ela foi substituída por atacante. Onde a treinadora deixou claro, inclusive em entrevista, que é mais negócio colocar um atacante que não é da posição como titular do que colocar ela. Isso acaba com a autoestima da jogadora, cara. Enfim, sabe? É muito foda falar disso tudo, meu. E são coisas tão óbvias, tá tão na cara. Faz isso, tenta. Ah, mas é que pra jogar com 3 zagueiros tem que treinar. Beleza, tem que treinar. Teve a parada pra Copa do Mundo. Ficou todo esse tempo aí, treinou, teve tempo de treinar. No máximo, vamos dizer aí, vai, que não daria pra treinar com a Tamires, porque ela tava lá servindo a Globo. Beleza, aí não dá. Tá bom? Aí não dá, realmente. Mas treina com a Andressa. Põe a Andressa de ala. Sabe, a Andressa também é muito boa de dar assistência ali pelo lado esquerdo do time. Até, sei lá, tenta com a Juliette, tenta qualquer coisa aí, mas tenta algo diferente, porque o que ela tá fazendo tá dando errado. O que ela ganha na sorte, sabe? Esses dias eu tava assistindo aquela pegadinha do Ivolanda, do SBT, que ele vai na lotérica, ele tá com um bilhete premiado, ele ganha, teoricamente ali, né? Claro que é uma pegadinha. E aí ele fala que não, que ele não quer, ele amassa o bilhete e joga no lixo. A Emily é exatamente isso. No momento que a gente está disputando liderança com São Paulo e Palmeiras, os dois vão e empatam. Dá uma pipocada no jogo mais besta. O Corinthians precisando se distanciar ali, né? O Cruzeiro nitidamente ruim. O São Paulo vai e empata. O Palmeiras pega e empata 0x0 com um misto. E aí o Corinthians pega o Vitória, que é o time que está na zona de rebaixamento. Ela dá esse tipo de sorte. Ainda assim, ela consegue comandar o time de uma maneira que vai perder. É bizarro, cara, é bizarro como que acontece isso. Então, assim, né, continuo torcendo pra dar certo? Continuo. Não quero ser pessimista. Mas, mano, puta que pariu, tá na cara o caminho que o Corinthians tá indo. Tá na cara pra onde o Corinthians tá indo. Porque quando a gente vê isso daí que tá acontecendo, a gente para e pensa o seguinte. Pela primeira vez, desde a época da reativação, porque esse ano o Corinthians completa 10 anos de reativação do departamento feminino, sabe? Esse ano é 10 anos da reativação. No ano da reativação, o Corinthians ganhou um título de 3, certo? Então ganhou 1/3 dos títulos disputados. No ano seguinte, também ganhou um título. No outro ano, 2018, também ganhou um título. De 2019 em diante, ganhou pelo menos 2. Ano passado foi a primeira vez, desde a reativação, desde os 3 primeiros anos ali da reativação, que o Corinthians teve mais títulos perdidos do que vencidos na temporada. Foi a primeira vez desde 2018. E esse ano, sabe, esse ano, se você quiser olhar o copo meio vazio, você vai falar, né? Primeira vez, a última vez que isso aconteceu foi 2017 e 2018, que por 2 anos consecutivos o Corinthians não teve mais título vencido do que perdido. Porque se o Corinthians vencer todos os títulos que está disputando, vai ter tido 3 vencidos e 3 perdidos. Ah, mas a culpa não é da Emily. Não, nos 3 não. Né? 2 foram o Piscinato. 2 foram o Piscinato. Perdeu? Beleza. A Copa do Brasil foi a Emily. E tudo na conta dela. Falei no último pós-jogo. E, digo mais, né? Vocês, vamos, assim, deixando de lado esse corintianismo, esse mesmo corintianismo, que quando ano passado a gente tomou 5 do Palmeiras no jogo de ida, quando chegou no jogo de volta eu acordei cedo e fui pro Canindé assistir. Falando pra minha namorada, falando pra ela, não, vamos lá. A gente já viu o Corinthians meter 4 no Palmeiras uma vez, vamos ver hoje de novo. Vamos deixar isso de lado? Essa paixão que a gente tem, esse otimismo que a gente costuma ter?
E não vou nem dizer para ser pessimista, vou dizer para ser realista. Analisem o desempenho do time da Emily. Analisem as escolhas da Emily como treinadora. E assim, antes do Corinthians e agora no Corinthians. Analisem tudo isso. E aí, respondo sinceramente. Dos 3 títulos que o Corinthians vai disputar, sabe? Campeonato Paulista, que perdeu mais um jogo, mais um clássico. Campeonato Brasileiro, que muito na sorte estamos na liderança. E a Libertadores, que ainda está por vir. Desses 3 campeonatos, quais deles vocês veem a Emily Lima levando o time ao título? Qual dos 3? Quando vocês pararem, pensarem com lógica nessa resposta, sabe? Eu parei e pensei nela. Pensei nessa resposta. E por isso, agora sim, com toda a afirmação do mundo, eu digo, o canal Universo Brabo é 100% fora Emily. Mais do que nunca. Fora Emily. E é isso, galera. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @universobrabo.sccp, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não deixe de deixar o seu gostei, o seu like aqui no vídeo também, tá? Que vai fazer diferença. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja tão revoltado quanto eu e que possa fazer a diferença, né? Vamos continuar indo nos jogos? Vamos, mas vamos reivindicar. Vamos encher as redes sociais lá de reclamação, porque não tá dando, cara. Não dá. E isso é tragédia anunciada. Mas tudo bem, já que aconteceu, agora vamos buscar ajudar o Corinthians para que saia dessa, beleza? Então é isso. Fora Osmar Stabile, fora Iris Cesso, fora Emily Lima, fora o patrocínio que vocês sabem qual é. E é isso, respeita as minas e vai Corinthians.